Ai. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira. Nós estamos aqui nesta segunda-feira com um propósito de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que a Bíblia ela diz que no dia 25 Joaquim foi liberto? A Bíblia diz que no dia 25 Joaquim estava aprisionado em uma situação ao qual ninguém poderia removê-lo, porque o próprio Deus permitiu o rei da Babilônia prendê-lo. Mas só que a Bíblia diz que o rei Merodóquio, Elvis Merodóquio, tratou com benignidade, com bondade e o libertou. E deu para ele o quê? Uma pensão diária. E colocou ele sentado em uma cadeira de honra, como vocês estão hoje. Vocês estão sentados no altar, meu amigo e minha amiga. Numa cadeira de honra. A cadeira de honra ao qual o altar ele expressa, Deus ele permitiu vocês sentar hoje para poder glorificar o nome dele. E ele diz para você: não temas, não temas, porque ele vai exaltar a sua vida, ele vai chamar à existência as coisas que não existem. Talvez você ache que a tua vida ela não vai mais para frente, ela não vai mais se levantar, mas para que sua vida ela possa ter uma guinada, meu amigo, de sucesso, você tem que levantar altar para Deus. A Bíblia diz que os heróis da fé, eles sempre levantavam o altar para Deus antes de tomar posse de qualquer coisa. O segredo está em você levantar, meu amigo e minha amiga, um altar para Deus. E se você levantar um altar para Deus no seu coração, Deus ele vai exaltar você nesta noite. Deus ele vai chamar você nessa noite para glorificar o seu nome. Amém? A foto da revista, né? Isso aí. Amém. Olha só o que a Bíblia ela diz, sem muitas delongas, sem muitos rodeios, sem filtro. Na verdade, olha só o que a Bíblia ela diz lá na Bíblia mesmo. Está escrito lá na Bíblia assim: levanta altares para Deus. O que é levantar altar para Deus? Você quer a sua vida financeira abençoada? Você tem que levantar um altar para Deus, meu amigo. Como é que eu levanto um altar para Deus na minha vida financeira? É quando eu reconheço como meu Senhor, o Senhor da minha vida. E Ele diz: se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Amém? Em que nós devemos honrar a Deus, pastor? Nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Se eu quero uma vida saudável, uma vida cheia de saúde, eu preciso levantar um altar para Deus. Quando eu participo da Santa Ceia, eu estou trazendo para mim o que? Saúde para o meu corpo. Se você não sabe, quando você come aquele pedacinho de pão que representa o corpo de Jesus, você está comendo a saúde que Jesus tinha. Você vai ter vigor para fazer a obra dele. Amém? Eu quero uma vida sentimental abençoada. Você tem que levantar um altar para Deus na sua vida sentimental. Você tem usado o seu casamento para quê? Para o seu bel prazer ou para que você possa salvar as famílias da terra? Você quer uma vida sentimental abençoada para quê? Para poder sair por aí desfilando com o seu troféu ou glorificar o Todo-Poderoso?
Tem muitos que usam a mulher como um troféu, né? Que a mulher é um espetáculo. O marido também é um espetáculo. Aí querem se apresentar. Não. Nós fomos chamados para ser a glória de Deus nessa terra. Nós somos a imagem e semelhança de Deus nessa terra. Nós somos modelo do novo de Deus nesta terra. As pessoas, elas têm que olhar para você, têm que olhar para mim, elas têm que ver aquilo que ela deseja. E aquilo que ela deseja está onde? No altar. Aí diz assim, ó, lá em Gênesis 12. Olha o que Deus diz lá em Gênesis 12. Esse é o versículo base do nosso trabalho. Gênesis 12, 7 diz assim, ó. Amém? Amém. Você vai sair daqui hoje com uma vitória. Você vai sair hoje daqui com o governo de Deus na tua vida. Diz assim, ó. Apareceu o Senhor a quem? Abraão. A Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Você vê, você sabe o que é você edificar um altar? Quando você for abençoado, você tem que logo fazer o quê? Confirmar aquela vitória. Como é que eu confirmo, pastor? Quando você derrama o teu sacrifício no altar através de uma oferta, através de um voto. É isso, meu amigo. Não adianta querer dar rodeio. Não adianta querer dizer para você que é de outra maneira, que não é de outra maneira. Nós estamos nessa caminhada há 30 anos. É a única maneira de você chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque o homem, ele está com o seu coração envolvido com as coisas materiais. Então a única coisa que nós possamos apresentar é as coisas materiais para chamar a atenção de Deus através da fé. É o material. Você pode ver as religiões. As religiões sempre procuram receber o quê? Para poder a pessoa apresentar a fé dela. Sacrifício. Sacrifício, meu amigo. O sacrifício está à base de todas as coisas. O sacrifício está à base de tudo aquilo que você quer. Para você vir hoje aqui, não foi um sacrifício? Teve que largar por tudo. Teve que largar as coisas para poder estar aqui. E não é com Deus diferente. Então Abraão, quando Deus apareceu para ele, imediatamente ele selou aquela vitória com o quê? Com o altar. Ele apresentou um altar para Deus. E nós estamos hoje fazendo essa reunião em cima do altar. E eu nem precisei ligar nisso, que a palavra ia ser isso, né? E Deus quer que a gente esteja no altar. O altar é que santifica ao ouro que está dentro dele. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. O que significa levantar um altar? É reconhecer a soberania de Deus. Quando eu reconheço a Deus, eu reconheço a soberania de Deus. Amém? Amém. É um lugar, é um local de entrega e adoração, comunhão e sacrifício. Não adianta você querer só comunhar. Não adianta apresentar só os louvores. O louvor é uma preparação para apresentar o quê? Bora lá, pessoal. O louvor é uma preparação para apresentar o quê? Sacrifício. Sacrifício. Você primeiro prepara através do louvor. É aonde o ambiente espiritual ele se torna favorável para que Deus ele possa trazer resultados para nossas vidas. Nós somos seres materiais. Nós somos seres humanos que precisamos de comida, bebida, trabalho, resultados
Quando não tem comida, bebida, trabalho, o resultado você fica como? Frustrado, triste, deprimido. Sabe, ninguém me ama, que nem aquele gatinho, ninguém me quer. Mas Deus, Ele diz para você que você será grande desde o momento que você o reconheceu. Aí diz mais assim, ó: hoje é simbólico levantarmos altares espirituais por meio de oração, obediência, santidade e serviços. E vou acrescentar aqui: sacrifícios, voluntariedade. Quando você se torna um voluntário da causa de Deus, você está fazendo um sacrifício. Hoje, para servir a Deus, em vez de você receber, olha para mim, em vez de você receber alguma coisa, você faz o quê? Você dá. Você paga para poder servir. Não é verdade? Você paga para servir. Você devolve o seu dízimo, você devolve a sua oferta, você devolve os seus votos, você faz as suas ofertas voluntárias, ossadas. Você paga para servir a Deus. E todos aqueles que é mesquinho, miserável, eles não conseguem usufruir dos benefícios de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Dar e dar-se-vos-á. Você hoje veio aqui nessa segunda-feira, dia 25 de agosto, dar para Deus uma adoração de crença de que Ele vai trazer o fruto do seu trabalho à tona. Aquilo que você plantou de bom, Deus vai trazer. O fruto do nosso trabalho. O problema é vir os frutos ruins também, né? Na colheita. Mas vem também, porque Deus é justo. Então é por isso que nós temos que plantar coisas boas, para que através dessas coisas boas nós possamos o quê? Receber coisas boas. Amém? É dom de Deus que você prospera. É dom de Deus que você tenha dinheiro. É dom de Deus que você tenha uma vida abundante. É dom de Deus que você possa comer e beber e se regalar do fruto do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Isso não é nada luxo, nada vaidade. Isso, Deus quer isso para você. Ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que tipo de abundância é essa? Em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ter uma vida próspera, mas não pode comer isso, não posso comer aquilo, não posso beber isso. Isso é vida próspera? Isso é uma vida de vegetação, né? Eu posso comprar, mas não posso comer. Você sabia que tem muita gente rica aí que tem o poder de comer tudo, mas não pode comer? Porque faz mal para ele. Aí diz assim: segundo, exemplo bíblico de homens que levantaram altares a Deus. Noé, altar de gratidão. Qual é o altar que você tem apresentado para Deus de gratidão? Será que você, antes de chegar a Deus, você agradece pelas conquistas? Não conquistada ainda? Não tomado posse ainda? Porque Jesus, quando ele apresentou aquele cesto, com aqueles 5 pão e 2 peixinhos, ele falou o quê? Graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Deus, ele sempre te ouve, pessoal. Nós não estamos nesse jejum de 21 dias à toa. Eu estou dentro. Vocês acharam que eu ia ficar fora? Eu estou dentro, meu amigo. E Deus, ele está trabalhando. Está chegando uma grande nuvem de respostas. Uma grande nuvem de resultados. Resultados necessita de sacrifício e trabalho. Você vê, olha nós aqui. Cada um de nós tem um pedacinho de sacrifício nesse lugar. Nosso telhado está quase fechado. Falta só um pouco ali para resolver. E Deus, já colocamos as 3 janelas.
e devagarzinho está se fechando. Já nós não sente mais frio, sente calor, e aí devagarzinho o altar está criando forma, o escritório já está praticamente vazio para poder imobiliá-lo, botar as mesas, computadores, telefone, internet. E assim a nossa vida ela vai desenvolvendo aos poucos. Não pense você que você vai ter uma vitória instantânea. Você não é leitinho instantâneo. Nós não somos leitinho instantâneo. Jogou, tomou. Mexeu, já está pronto, né? Não, nós precisamos de processo. Processo é lapidação. Processo é abdicar. Você tem que deixar, abandonar. Você tem que recuar para poder fazer a vontade. Que nem eu não tenho mais aonde recuar. Eu estou travado no paredão do altar. Amém? Porque a reunião está sendo em cima do altar. Isso é algo inédito. E Deus ele vai mudar a sua vida. Você tem que acreditar. Você tem que parar de ficar ouvindo conversa fiada de terceiro. Você tem que parar de ficar conversando com pessoas fracas, pessoas vazias, pessoas que não avançam e quer parar você. Você é resultado das 5 pessoas que você convive. Quais são essas 5 pessoas que você convive? Fofoqueiro? Você vai ser fofoqueira. É mentiroso? Você vai aprender a mentir. É preguiçoso, você vai aprender a ser preguiçoso. A pessoa brigona, você vai aprender a ser brigão. Será? Você vai aprender a ser será. Você tem que andar com pessoas motivadas, pessoas a ação, pessoas para frente, pessoas que acreditam no futuro, pessoas que acreditam no poder de Deus, pessoas que acreditam no poder da palavra de Deus. Se ele diz que Noé edificou um altar de gratidão, você tem que apresentar sua gratidão a Deus. Deus, muito obrigado. Hoje está difícil para mim, mas eu sou grato a Ti por ter vida. Eu sou grato a Ti por ter Te conhecido, ainda que te conhecido por ouvir falar. Mas eu acredito que em breve terei um encontro contigo. Em breve terei um relacionamento estreitado contigo. É isso que você tem que desejar. Em vez de você ficar conversando, conversa fiada, conversa sem sentido, você tem que se relacionar com Deus, pessoal. Nós precisamos ter esse encontro com Deus. Nós precisamos ter esse encontro com Deus. Não confunda batismo com o Espírito Santo com encontro com Deus. É totalmente diferente. O encontro com Deus é algo marcante. É algo inesquecível. Você nunca mais esquece. Eu acredito que até no céu não vai dar para lembrar, né? Porque a vida aqui embaixo é diferente. Mas quando você estiver perto de ser arrebatado, ainda você vai lembrar. Quando esse corpo mortal acabar e entrar no corpo celestial, muda tudo. Amém? Aí diz lá em Gênesis 8, 20. Lê para mim, por favor. Cada um vai ler um versículozinho. São 6 versículos. Você vai arrebentar. 8 o que, pastor? 8, 20. Gênesis 8, 20. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Diz: E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Ele colocou todo, olha para mim, de todo o animal limpo. Todo. Dízimo, pessoal, não é você tirar R$2, R$3 e botar no envelope e falar que é dízimo. Dízimo é do bruto que chega às nossas mãos. Você não é obrigado a dar dízimo, mas também você não é obrigado a ser abençoado. Então muitos dizendo por aí que esse negócio de devorador, isso aí não é... Entra nessa, cai nesse conto, meu amigo. Cai nesse conto que você vai ver que é bom para todos.
Você vai ver a situação complicar, e para descomplicar, meu amigo, é muito mais difícil. Quem está falando para você já viveu. Não entra nessa. Você tem que acreditar no que nós ensinamos para você. É por isso que cada povo tem o seu pastor. Ah, mas só eu quero ouvir o pastor Junhão. Então você vai ficar ouvindo o Junhão. Você tem que acreditar no que nós ensina para você. Se você entregou a sua vida para Jesus neste altar, você tem que acreditar no que nós estamos falando. Você não pode ficar cochoando entre dois pensamentos. Eu não sou contra você ver uma mensagem de um outro pastor, mas você tem que seguir o seu pastor, pô. Você tem que seguir o ensino que o teu pastor está falando. Porque cada disciplina é diferente das outras. Muitos não acreditam no batismo com o Espírito Santo, mas está servindo a Deus. Muitos não acreditam no batismo, você não sabia disso não? Mas serve a Deus. Eles vão deixar de ser salvos? Não vão. Só que para eles é muito mais o quê? Mais complicado, meu amigo. Se com o Espírito Santo a gente já queima, imagine sem ele. Amém? Amém? Então, ele apresentou um altar de gratidão a Deus. Lição: após o livramento, Noé adorou e reconheceu a Deus. Quando eu apresento um sacrifício no altar de Deus, é porque eu estou fazendo o quê? Reconhecendo a Deus. Amém? Amém. Você precisa reconhecer a Deus. Você precisa entender que Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Deus, Ele está cansado de você estar dividido entre vários pensamentos. Deus, Ele está cansado de falar com você e você não compreender a voz dEle. Quem mandou Noé sacrificar? A fé dele. Ela motivou ele a sacrificar. Quem te fez vir aqui? A fé te motivou a vir aqui. Porque você sabia que tinha uma proposta de Deus para você que você não sabia qual era. Amém? Amém. Hoje é o primeiro dia. Antes de acabar esses 7, segunda-feira você vai ver. 7 não, é 9. 9 segunda-feira, representando os frutos. É 9. Você vai ver o resultado de Deus na tua vida. Amém? O segundo altar, Abraão, altar de fé e obediência. Olha aí, ó. Altar de fé e obediência. É muitos versículos, tá? Vamos lá. Vai ser um para Rose, a pastora Rose, uma para a obreira Thaís e um para o tio Inácio. Vamos lá. Quem é o primeiro? Gênesis 12, 7, 8. Altar pós-promessa. 7, 8. Altar pós-promessa. Vai. Seja rápido, minhas crianças. Vai, É 12, 7 Isso. e 8. Isso. Tá. Gênesis 12, 7. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe oferecera. 8. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Viu? Abraão, quando recebeu promessa, imediatamente ele fez o quê? Ele fez um voto. Ele não só levantou o altar, ele também colocou em cima do altar o quê? Sacrifício. Amém? Amém. E ele se mudou da onde? Dali. Dali da onde? Da onde estava dando problema para ele. Às vezes você tem que se afastar de pessoas que vai te matar. Às vezes, pessoal,
Você tem que viver uma vida privada. Às vezes você tem que viver uma vida privada, porque tem pessoas que elas não vão te ajudar. Você tem que muitas das vezes ficar calado diante das pessoas, porque as pessoas elas não querem. Você vê Lúcifer, esse desgraçado, ele traiu a Deus e também quer que toda a humanidade faz o quê? Trai a Deus. Nós reconhecemos Deus como nosso Senhor, Salvador Jesus e Cristo. Salvador. É por isso que nós estamos aqui o buscando. Então esse foi o primeiro altar que Abraão apresentou a Deus, um altar pós-promessa. O que é um altar pós-promessa? Deus só apresentou a promessa, não deu nada para ele. Imediatamente ele saiu daquele lugar. Daquele lugar, porque aquele lugar ia atrapalhar a comunhão dele com Deus. Aquelas pessoas dali iam atrapalhar a comunhão dele com Deus. Amém? Amém. Tá a cadeira aqui, tu vai assistir reunião? Tu quer celular? Tá aqui do ladinho aqui o celular. Então bota a cadeira aqui em cima e senta ali. Tá com medo do fogo? Então, ali. Então, aqui, ó. Perto da tua mãe. Então, agora Gênesis 13, 18. 13, 18. Isso. E Abraão mudou a sua tenda e foi, e habitou nas carvalhais e de Moré. Maré, que então junto a Hebron edificou ali um altar ao Senhor. Viu? Ele fez o quê? De novo, vamos lá. Ele estava no 12, agora ele está no 13. Ele fez o que de novo dali? Hein? Olha para mim. Edificou um altar. Ele se mudou de novo. Ele do 12 ele saiu. E do 13 também ele fez o quê? Ele saiu, meu amigo. Por que ele saiu? Porque ali não era o lugar. Deus, quando fez promessa para ele, falou assim, ó: sai da tua terra. Da tua parentela. E vai para o lugar que eu vou te Mostrar. Ele não mostrou nada, rapaz. Abraão foi pela fé. Quem guiou ele? O Espírito Santo. Pela fé. Porque nem naquela sexta-feira, Senhor, eu não sei onde está, mas me guia. Eu não sei onde é o lugar. Precisava pegar um papel para poder resolver uma questão. E Deus me guiou. Amém. Ó, se subir o monte é perigoso. Vá pela pista mesmo. Então eu vou pela pista. Eu não queria ser um perigo para aquele povo, né? Que o perigoso era eu. Então eu fui pela O que é isso no teu cabelo? Com umas bolinhas brancas? É o novo penteado. É amarelo, pastor. Ah, tá. Então, vamos lá. Abraão saiu de Novo. e apresentou e fez para Deus de novo outro Altar. Amém? Amém. No 22, 9. 22, 9. 22, 9. Amém. Amém. Agora tá lendo. Gênesis 22, 9 diz: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Amém? Abraão dessa vez foi para o quê? Olha para mim. Abraão dessa vez ele foi para poder fazer o sacrifício final. Oh, glória. A Bíblia diz que quando Abraão apresentou o sacrifício final, Deus gritou com ele. E tem gente aí quando recebe um grito do pastor: olha, o pastor foi duro comigo. O anjo falou para ele: Abraão, não toques no menino, porque agora eu sei que você me ama. Então quem ama,
sacrifica. Ele Quem ama Fé. chama, não desiste do propósito. chama a atenção. Se o anjo... Você sabe quem era esse anjo? É o próprio Senhor Jesus. Se você ler é um anjo com letra maiúscula, vê se não está na tua Bíblia. Se não está na tua Bíblia não é convertida. Não é letra maiúscula? É o anjo de Deus. O 11. Ele... É um anjo minúsculo. Então essa Bíblia aí não é das Não. boas. Isso é uma Bíblia clandestina. Não é original. Misericórdia. O anjo com letra maiúscula era o próprio Cristo, porque ele não poderia revelar o quê? Ele não poderia revelar o seu nome naquela época. Porque Jesus ele só poderia entrar no tempo certo, que era o tempo ao qual o anjo Gabriel, aquele mesmo anjo do 21 dias de Daniel, aquele que lutou para trazer resposta, esse anjo está lutando para trazer resposta para você. Eu creio. Aleluia. Amém. Só que existe uma potestade que luta contra eles. Às vezes a resposta demora porque tem demônios trabalhando. Lutando contra. E às vezes tem ser humano também. Você tem que ficar muito esperto. É, Porque, pessoal, inveja. uma palavra errada, ela destrói todo o processo de anos. Você sabia que para converter uma pessoa você demora praticamente quase uma vida? Para destruir ela você basta um estalo de dedo? Um segundo. Então você tem que ter cuidado. Você tem que pedir para Deus guardar o seu coração, sua mente, seus olhos, seus ouvidos. Porque às vezes a gente ouve o que não é para ouvir. Às vezes o diabo ele cria certas situações, coloca mensagens em Facebook, Twitter, tá? Justamente para ferir você. Porque sabe que você é curioso. O diabo sabe que você é curioso. Você vai olhar. O problema da curiosidade é que você sempre recebe pancada. Você sempre recebe mensagem. Às vezes a mensagem não é nem para você, mas você acaba absorvendo ela. E a pessoa que queria atingir a outra não atinge outra. Atinge um bocado de gente que não tem nada a ver. E muitas das vezes você pensa que é pra você. E não é. Não é pra você, mas só que você guarda aquilo, ainda você quer tirar satisfação com a outra pessoa pra perguntar, falar mais uma outra confusão. As más conversações. Corrompe os bons costumes. Então Abraão, quando lhe apresentou o último sacrifício, Deus respondeu ele. Aí você vai ver que Deus chamou ele para o quê? Quando ele reclamou, uma aliança. Você precisa restaurar a sua aliança com Deus. Você precisa restaurar a sua aliança com Deus. Quarta-feira nós vamos falar sobre isso. A aliança com Deus ela é crucial. A aliança, ela mostra o meu compromisso com minha esposa. Você vê, a minha aliança ela é formada de 3 partes. No meio, que é ouro, representa quem? Deus, o Espírito Santo. E do lado, as 2 alianças brancas representam eu e minha esposa. Então quando você faz uma aliança com Deus, você está falando para Ele, Senhor, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Pode falar. E hoje, quando eu estava levantando da cama de manhã, Deus falava para dizer isso. Para a próxima segunda-feira, cada um trazer uma aliança. Para poder fazer uma aliança de fidelidade. Se ele é o seu pastor, cadê a honra? De você ser fiel e essa aliança trazer para o pastor fugir. Cada um trazer uma aliança, simples mesmo, uma aliança, mas que venha trazer para poder você usar nesses 9 segunda-feira. Amém? Amém. Sem aliança não tem compromisso. Agora eu entendi por que Deus estava falando sobre aliança. Sem aliança não tem compromisso, pessoal. Olha, eu não estou dizendo que a pessoa que não usa uma aliança, ela não mostra compromisso com seu cônjuge. Mas se eu sou casado, eu tenho que o quê?
Usar. Se eu sou noivo, eu tenho que o quê? Usar uma aliança para mostrar para as outras pessoas que eu sou compromissado. Amém? Amém. Agora vamos pro Compromisso no altar, viu? terceiro altar. Altar de continuidade. É o altar que o filho dele deu continuidade. Gênesis 26, 25 Gênesis 26. e 25. Achou? Pode ler. Ok. Tá. Gênesis 26, 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaac cavaram um poço. Viu? Você apresenta um altar para Deus, invoca o nome do Senhor e você pega os seus servos e vai fazer o quê? Trabalhar. Você tem que trabalhar, cavar poço. Que nem nós Cavar poço é pegar o quê? É tirar o quê de dentro de poço? O ouro líquido. O ouro líquido. O ouro líquido. Você tem que trabalhar, pessoal. Se Deus não vê em você generosidade, Ele não te abençoa, pessoal. Vai por mim. Ele não vai te abençoar. Se Ele souber que você quer tomar posse da prosperidade dEle para fins pessoais, Ele não vai te abençoar. Qual foi a promessa que Ele falou para Abraão? Em ti abençoarei as famílias da terra. Amém? Amém. Aí diz aí a lição de Isaac, a continuidade. Isaac seguiu o espaço do pai, mantendo o relacionamento com Deus. Agora, 4, Jacó, altar de transformação. Olha aí, ó. 35, 1, 3. Com força. Gênesis 35, 1, 3. 3. Isso? Amém. Vai ler aí. 35, Vai. do 1 ao 3, É. Gênesis 35, 1. Deus manda Jacó para Betel. 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Fazei ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fizestes da face de Esaú teu irmão. 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali fazei um altar ao Deus que me Regenerou. me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Tirar as vestes de quê? As vestes do pecado, pessoal. Da infidelidade. Não vai dar certo. Deus mandou Jacó fazer o quê? Sair também. Sai disso. Sai desse caminho que você está querendo andar. Sai. É necessário sair. E a Bíblia diz que houve uma transformação em Jacó. E você vê que Jacó, o primeiro voto que Jacó apresentou foi o quê? Dízimo. Ele separou de tudo aquilo que ele ganhou do sogro e dizimou a Deus. E a Bíblia diz que Deus lembrou dele. Deus falou: eu sou o Deus de Betel, o Deus que você fez um voto. Então quer dizer que Deus nunca se esquece do que você promete. Você tem que parar com esse negócio de prometer e não cumprir. Não pode ficar contando os seus propósitos para ninguém. Você não pode ficar contando o teu sonho para pessoas que não sonham igual você. Porque ela vai fazer de tudo para atrapalhar você. Por inveja, por ciúme, por raiva. Vai querer provar você. Vai querer colocar você num escândalo.
Amém? Amém. Aí diz assim: após o encontro com Deus, Jacó se purificou e edificou um altar. Você tem que mudar as vestes de vergonha, as vestes de pecado. Amém? Amém. Você precisa purificar-se para que Deus ele possa se encontrar com você. Quando se tem um encontro com Deus, meu amigo, tudo se torna perfeito. Porque você se encontrou com quem? Com Deus. E quando eu me encontro com Deus, eu tenho todas as informações que eu preciso para mudar a minha vida, para mudar a minha caminhada. O Espírito Santo, ele passa a ser o meu agente de conselho. Ele fala, vai por aqui, vai por ali. Beba água, que está muito quente. Quero falar contigo. Te acorda de madrugada. Então ele passa você vê, essa madrugada eu acordei e vim orar. Orar pelas autoridades governamentais. Olha só como é que está a guerra nas autoridades. E a gente nem sabia que isso estava acontecendo. Você tem que orar pelo governo, pessoal. Não importa se ele é cristão ou não. A ordem de Deus é que tem que orar pelas autoridades. Mas eu não vou olhar por Lula, não. Lula é o presidente, você querendo ou não. Se você se opõe, você está se opondo ao próprio Deus. Não tem essa se é esquerda ou se é direita, não, pessoal. Tá lá porque Deus permitiu. Ah, você é a favor. Eu não sou a favor, não. E esse pano de saco é vermelho não é porque é Lula, não, pessoal. Isso aqui é porque pintaram o pano de saco mesmo de vermelho. Você está entendendo? O sangue de Cristo é vermelho. Pelo sangue do Cordeiro, eles venceram. Aí fica essa briga aí desnecessária. E os homens tudo podre de rico. E o povo comendo ovo, sofrendo. Vamos orar pelas autoridades para Deus guiar elas. Olha só Daniel. Daniel criticava os reis que ele serviu. Ele serviu aos reis. Ele sabia dividir a hora de servir aos reis e de servir a quem? A Deus. Ó rei, vive para sempre. Onde o rei vai viver para sempre? Um mortal. Mas ele dava honra, porque o costume era o quê? O rei vive para sempre. Se eu não honro as autoridades constituídas, Deus ele não é comigo, pessoal. Não importa se você é pastor, bispo, se você não honra as autoridades, queira ela grande, queira ela pequena. E Deus muitas das vezes prova você com as pequenininhas. Ele quer ver se você vai prestar honra aos pequenos, aos simples. É aí que está a tua vitória, a tua resposta. Se você rejeita os simples, os pequenininhos, você está rejeitando a Deus e está jogando a sua resposta fora. Amém? Amém. Moisés, o altar de vitória. Êxodo 17, 15. Sete. 17, 15. Êxodo 17, 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. Ó Senhor, é minha bandeira. Amém? Amém. Moisés, assim que ele venceu a guerra, como é que o Moisés venceu a guerra? Estendendo os braços, pessoal. Você quando quer dar um abraço em uma pessoa que está carente, você tem que fazer o quê? Estender os braços. Nós temos que estender os braços um para os outros. Se nós buscar Deus para nos prosperar para egoísmo próprio, Deus ele não nos honra. Mas se eu penso no meu semelhante, se eu penso na causa da obra dele, sacrifício é isso, pessoal. Muitas das vezes eu não posso, mas eu faço. Eu não posso, mas eu faço. Esse papo daí que
Esse papo aí que aconteceu um tempo atrás aí, isso não funciona, pessoal. Sacrifício não tem limite. Sacrifício não tem tempo. Quando você quer sacrificar por algo maior, você sabe, você tem certeza, você tem convicção e você faz. Amém? Amém. E muitas das vezes o sacrifício é pessoal. Não precisa o pastor falar, não. Nasce dentro de você a esperança. Nasce dentro de você a certeza. Vou fazer isso e vai dar certo. Vou fazer isso e vai dar certo. Vou abençoar a minha igreja, vou abençoar o meu ministério e Deus ele vai me exaltar e vai me honrar. Aleluia. E vai chegar um dia que você vai falar assim, poxa, o que eu fiz é tão pouco para o que Deus está me dando hoje. É assim que Deus faz. Você acha que a Bíblia diz que quando Jacó foi fugido, ele foi com um bocadinho de quê? De azeite, de óleo. E voltou como? Poderoso, rico, riquíssimo. Amém? Amém. Então esse é o Espírito. Aí diz aí, ó, após vitória contra Abimeleque, um altar em memória da fidelidade de Deus. Ele apresentou uma bandeira. Você tem que honrar a bandeira que você levanta. Qual é a bandeira que eu levanto, pastor? Apoio aos soldados feridos. Eu não vou me mesclar. Eu não vou ficar dividido entre lá e cá. Ou eu sou cá ou eu não sou lá. Se eu sou cá, eu não sou lá. Se eu sou lá, eu não sou cá. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que nós temos que tomar decisões e não ter dois pensamentos. Ou vivemos em um único propósito, ou não vivemos em propósito nenhum. E a vida se torna uma vida mais fácil quando você escolhe um lado. Ah, não, eu tenho que agradar Deus e Troriano. Então cuidado que os Trorianos vai pegar você. E Deus não vai poder te levar. Amém? Amém. 6. 1 Reis 18:30. Altar de restauração. 1 Reis 18:30. É isso? Pode ler. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Restaurou o altar do Senhor e estava quebrado. Você vê, a Bíblia diz que Elias falou que chegai-vos a mim. Por que Elias falou chegai-vos a mim? Porque eles estavam ouvindo os outros profetas malignos. Não, os profetas de Baal. Então Elias fez um voto com Deus e apresentou o quê? Um sacrifício no altar. Foi aonde Elias orou, se eu não me engano, durante 30 segundos, não é isso aí? E o fogo caiu. É esse mesmo. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Você sabe qual é o altar? É o coração. É um coração voltado para Deus, uma mente transformada. Você tem sacudido a garrafinha para Deus transformar a sua mente e limpar seu coração? Isso aí. Você tem que viver essa fé, pessoal. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo me usou. A pastora Rose vai pedir a sua oferta e vai terminar a reunião.